Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de termologia e hoje a gente vai conversar sobre trabalho termodinâmico. O trabalho termodinâmico é um assunto muito cobrado da gente em prova vestibular, Enem, prova de colégio, e é um assunto que está relacionado com algo que a gente já estudou lá nas aulas de dinâmica, ou seja, trabalho é uma forma de energia associada a uma força e a um deslocamento, e hoje a gente vai aplicar isso na termodinâmica, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para representar trabalho, a gente usa a letra W, que vem do work do inglês. Às vezes aparece a letrinha grega tal, e pode aparecer para você também com a letra T maiúscula, tanto faz. Pessoal, a ideia é a seguinte, eu peguei para vocês ali um pote, coloquei um pouquinho de gás e vou acender o fogo aqui. O fogo começa a queimar o pé do bonequinho e ele sai dali. Claro que não é por isso, tá? Mas enfim, o que está acontecendo? O que você está percebendo ali? Que a gente tem um movimento desse gás. Eu vou pausar para vocês aqui. E esse movimento das moléculas de gás fez com que a tampa se movesse também. Então a gente teve aqui o quê? Uma força sendo aplicada pelas moléculas de gás naquela tampa. E essa força causou um deslocamento. Então, se eu tenho força e tenho deslocamento, eu tenho energia na forma de trabalho. Detalhe, agora a gente percebe que foi o gás que empurrou o bonequinho, tudo bem? Agora deixa eu te mostrar uma outra situação. Agora eu vou colocar ali umas pedrinhas de gelo e você vai perceber que demora um pouquinho, mas o bonequinho começa a empurrar a parede de gás ali. Então, o que a gente nota nessa situação? A gente percebe que agora o bonequinho é que fez uma força ali, e essa força que ele fez, ela causou um deslocamento dessa tampa. Então, de novo, eu tenho uma energia associada a uma força e a um deslocamento, eu tenho ali energia na forma de trabalho. Detalhe, né? No primeiro caso, na primeira situação que eu te mostrei, você percebeu que o volume aumentou, tudo bem? Quando o volume aumentou, foi o gás que empurrou o bonequinho. Nessa segunda situação, você percebeu que o volume que o gás ocupa diminuiu. Nesse caso, foi o bonequinho que empurrou o gás, tudo bem? Bom, vamos anotar isso bem certinho. A primeira situação que eu te mostrei foi o quê? Foi o gás ocupando um certo volume, e aí esse volume passou a ser maior. Então eu tive ali uma expansão, lembrando que expansão quer dizer que o volume do gás aumenta, tá certo? E a segunda situação que eu te mostrei foi o quê? Foi o gás ocupando ali um determinado volume, e aí esse volume diminuiu. Quando o volume diminui, a gente diz que a gente tem ali uma compressão, tá? Lembrando que compressão não tem a ver com a pressão. Compressão é quando o volume diminui, tá certo? Agora vamos analisar cada um dos casos. No primeiro, para a tampa subir, eu preciso que o gás empurre a tampa para cima, ou seja, o gás foi quem realizou o trabalho. Então a gente vai notar o quê? Que numa expansão o gás realiza trabalho sobre o meio externo, tudo bem? Fundamental você notar isso, que numa expansão, que é quando o volume aumenta, que o gás é quem está realizando o trabalho sobre o meio externo, tudo bem? Agora, lá no segundo caso, na compressão, o que a gente percebe? Que para o volume diminuir, a tampa precisa empurrar o gás, ou seja, ela faz uma força ali para baixo e aí o gás diminui de volume. Então, a gente tem que conseguir perceber que numa compressão, que é a situação onde o volume diminui, o gás está sendo empurrado. Então, ao invés de realizar trabalho, ele recebe trabalho do meio externo, tudo bem? Então, olha só, é essencial que você saiba tirar esse tipo de conclusão. Aparecem muitas perguntas teóricas relacionadas a isso que a gente acabou de falar, tá certo? Agora, eu quero dar uma olhada com vocês como que a gente vai calcular o trabalho termodinâmico. A ideia é a seguinte, lá nas aulas de mecânica a gente aprendeu que a gente pode calcular o trabalho por força vezes deslocamento. Inclusive, lá eu falei para vocês que a gente só podia usar essa equação quando a força era constante. No caso dos gases, não faz muito sentido a gente falar em força, a gente usa muito mais a grandeza pressão. A equação para calcular o trabalho é dada por P vezes ΔV, pressão vezes variação de volume. Agora, detalhe, da mesma forma que a equação de cima só valia para força constante, essa aqui de baixo que a gente vai usar só vale para pressão constante. Então, vamos anotar isso, que essa equação só é usada para pressão constante. Agora eu quero ver uma coisa importantíssima, que é a questão da análise do sinal do trabalho termodinâmico, tudo bem? Da mesma forma que na aula passada a gente viu que a variação da energia interna podia ser positiva
podia ser negativa ou podia ser igual a zero, aqui a gente vai analisar o trabalho, que pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Mas olha que fácil. O trabalho depende da variação de volume. Então, em que caso a variação de volume é positiva, gente? Qualquer variação é positiva quando essa coisa aumenta, ou seja, o trabalho vai ser positivo toda vez que o volume aumenta, que é quando a gente tem uma expansão, que é o que a gente acabou de estudar, tudo bem? Agora, em que caso o ΔV, a variação de volume, é negativa? Olha lá, qualquer variação é negativa quando a grandeza diminui. Então, eu vou dizer que o trabalho é negativo quando o ΔV é negativo e a variação de volume é negativa quando o volume diminui. Conclusão, o trabalho vai ser negativo quando a gente tem uma compressão. Tudo bem? E por último, quando que o trabalho é zero? Pessoal, para o trabalho dar zero, a variação de volume tem que ser zero. Agora, pera lá. Quando que uma variação é zero? Gente, para dar zero quer dizer que a variação não existe. Ou seja, a variação do volume é zero quando o volume permanece constante, que é o que a gente aprendeu como transformação isovolumétrica. Ou seja, numa transformação isovolumétrica, o trabalho é sempre, sempre, sempre igual a zero. E essas informações que a gente acabou de anotar de quando o trabalho é positivo, quando ele é negativo e quando ele é zero são essenciais. Você precisa saber isso para a nossa próxima aula, que é a aula de primeira lei da termodinâmica, tá certo? Agora, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa situação de usar a equação só quando a pressão é constante. E aí, como é que a gente faz quando ela for variável? Vamos dar uma olhada nisso? Eu vou colocar para vocês aqui um gráfico de pressão por volume e vou representar o comportamento da pressão, e essa pressão é constante. Agora, me diga uma coisa, olhando para o gráfico, esse valor que está aqui, que eu estou pintando de verdinho para vocês, é para a gente o valor da pressão. Agora, lá no eixo horizontal, eu vou pintar de roxo aqui para vocês esse trecho. Esse trecho que eu acabei de marcar ali em roxo é a variação do volume. Opa, peraí. Se nessa situação eu tenho pressão constante, quando eu faço P vezes ΔV, eu estou calculando o trabalho. Agora, graficamente, se a gente faz P vezes ΔV, eu estou fazendo base vezes altura dessa figura. Conclusão, eu estou fazendo aqui o cálculo da área dessa figura. O que a gente pode dizer, então? Que se eu tiver um gráfico de pressão por volume, o cálculo da área é, para a gente, o valor do trabalho. Olha, o que é esse N que você escreveu ali em cima do igual? Esse N quer dizer numericamente, ou seja, o valor da área é o valor do trabalho. Só isso, tudo bem? Agora, eu vou colocar para vocês um outro gráfico ali, pressão por volume. Observa o comportamento da pressão. Você nota que o valor da pressão muda ao longo desse gráfico, tudo bem? Só que um detalhe, você concorda comigo que se eu calcular P ΔV fazendo essa área, eu já estou descontando esse pedacinho aqui que variou e também estou descontando esse pedacinho que variou? Ou seja, o método da área ele é efetivo para qualquer situação. Conclusão, mesmo que a pressão varie, se eu calcular a área da figura, eu estou calculando o trabalho termodinâmico. Então, para a gente fechar legal ali a nossa conclusão, a gente sabe que P vezes ΔV eu só posso usar quando a pressão for constante. Mas o método da área para calcular o trabalho eu posso usar em qualquer situação, em qualquer caso, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos usar isso que a gente acabou de estudar para resolver exercício? Exercício número 1. A figura a seguir representa o gráfico pressão versus volume da expansão isotérmica de um gás perfeito. É correto afirmar que... Bom, pessoal, primeira informação importante que ele falou para a gente, que é uma expansão. Outra informação importante que ele falou, que ela é isotérmica, tudo bem? Então, o que a gente pode dizer? Como ele falou que é uma expansão, a gente sabe que o volume está aumentando. E como ela é isotérmica, a gente sabe que a temperatura permanece constante, tudo bem?
Seguindo o enunciado, ele faz várias perguntas ali pra gente, começando lá pela letra A, então. A curva apresentada é isobárica. Não, né? Foi dito pra gente que é isotérmica. Isobárica é quando a pressão é constante. Letra B. A área sombreada do gráfico representa numericamente o trabalho realizado pelo gás ao se expandir. Bom, a gente acabou de ver que no gráfico pressão por volume, você tem que olhar lá nos eixos quem é que você tem, então pressão num eixo, volume no outro. A gente sabe que o trabalho, ele é numericamente igual à área. Agora, vamos verificar bem certinho as outras informações que ele colocou. Ele disse para a gente o seguinte, ó, que a área sombreada do gráfico representa numericamente o trabalho, tá perfeito, realizado pelo gás. Vamos dar uma olhadinha? Realizado pelo gás. Quando que o gás realiza trabalho? É quando ele expande, ou seja, quando ele empurra o meio externo. E como a gente sabe que é uma expansão, como a gente sabe que o volume está aumentando, esse item está correto. Então, a nossa resposta é a letra B. Só vamos ver o que tem de errado nas outras. Letra C. A área sombreada é numericamente igual ao trabalho, está perfeito, realizado sobre o gás. Não, ele não é realizado sobre o gás. É o gás que realiza trabalho sobre o meio externo, tudo bem? E por que isso? Porque é uma expansão. O trabalho é realizado sobre o gás no caso de uma compressão, então a gente tem que ficar atento com esses detalhes. Letra D. A curva do gráfico é isocórica. Gente, não é isocórica é quando o volume é constante. A gente sabe ali que o volume está variando, tudo bem? Exercício 2. Uma bexiga vazia tem volume desprezível, cheia, o seu volume pode atingir 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga a temperatura ambiente realizado contra a pressão atmosférica num lugar onde o seu valor é constante e vale 1 vezes 10 na 5 Pascal é no mínimo D. Bom, pessoal, olha só, a questão pediu para a gente calcular o trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga. E a gente sabe que o trabalho pode ser calculado por pressão vezes variação de volume no caso de pressão constante. Só que ele disse lá no enunciado que o valor da pressão atmosférica é constante. Inclusive deu ali que vale 1 vezes 10 na 5 Pascal, tudo bem? Agora, essa bexiga, quando ela está vazia, ela tem volume desprezível, ou seja, o volume inicial da bexiga é V0 da bexiga, é zero. E quando a bexiga está cheia, o volume é 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então eu posso dizer para vocês que o volume final é 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Então vamos lá calcular o trabalho. O trabalho é igual à pressão. É 1 vezes 10 na 5 vezes variação de volume. Gente, variação ΔV, qualquer variação é sempre o final menos inicial. Como a gente sabe que o volume final é 4 vezes 10 na menos 3 e o inicial é 0, eu vou anotar para vocês aqui, ó, é 4 vezes 10 na menos 3 menos 0. Aí o trabalho vai dar para a gente 1 vezes 10 na 5 vezes 4 vezes 10 na menos 3 menos 0 vai dar 4 vezes 10 na menos 3. Seguindo, a gente tem então que o trabalho é igual a 1 vezes 4 dá 4 vezes... A gente tem aqui um produto de potências de 10. Um é o 10 na 5 e outro é o 10 na menos 3. Nesse caso, a gente aprende lá com o ferreto que a gente conserva a base, que é 10, e aí as potências a gente soma, porque é um produto de potências de 10. Então vai ficar para a gente 5 somado com o menos 3. E aí o trabalho vai dar para a gente 4 vezes 10 elevado a 5 somado com menos 3 vai dar mais 2. E aí a gente chega que o trabalho é igual a 10 ao quadrado é 100, vezes 4 vai dar para a gente 400. Detalhe, como a gente usou pressão no sistema internacional, que é Pascal, e volume no sistema internacional, que é metros cúbicos, eu posso dizer que trabalho vai ser calculado no sistema internacional e a unidade de energia no sistema internacional é o joule. Por isso que a resposta que a gente procura é que o trabalho realizado pelo ar para encher a bexiga foi de 400 joules. Por isso, a nossa resposta é a letra C. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula sobre trabalho termodinâmico. Como eu te disse no começo da aula, é uma aula
essencial para vestibular, Enem, prova de colégio. E mais uma vez, fique muito atento à questão do sinal. Quando o trabalho é positivo, quando ele é negativo e quando ele é zero, tá certo? A gente se vê na próxima aula, não perca, porque a gente vai falar sobre primeira lei da termodinâmica, um assunto que é praticamente impossível de não aparecer a cada final de ano, juntando os principais vestibulares, juntando prova do Enem, tá certo? Não perca de forma nenhuma. Tchau e até a próxima aula.